Boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer a presença de todos. Pedimos a presença de vocês aqui para prestarmos conta do nosso esforço de fiscalização nesse tema do combustível. Eu queria apenas 2 ou 3 palavras antes de ir para os dados e também dar a oportunidade dos colegas aqui detalharem as informações. O governo está fazendo esse esforço, e eu queria dizer que não é um esforço trivial, é um esforço muito importante pela natureza do assunto que estamos enfrentando. Obviamente que temos um ambiente de guerra, de excepcionalidade, e temos estratégias e medidas acauteladoras para adotar. Esse ambiente de guerra, de excepcionalidade, contudo, não justifica práticas abusivas que estão sendo constatadas e nós teremos todo o rigor em combatê-las. Eu tenho aqui alguns dados que eu queria compartilhar com os senhores e algumas iniciativas. Primeiro, nós estamos assinando hoje uma portaria que institui uma força-tarefa de monitoramento e fiscalização do mercado de combustíveis, agregando a Senacom, a Senasp, a Polícia Federal, bem como possibilitando e dando o reforço normativo para que outros órgãos dos estados e dos municípios possam participar com o lastro institucional adequado desse esforço conjunto. Essa portaria está sendo enviada hoje para o Diário Oficial e será publicada, estabelecendo exatamente as atribuições e competências de cada um dos órgãos que participará, bem como possibilitando a adesão de outros entes estaduais e municipais. Quero também informar os senhores que o Ministério da Justiça e Segurança Pública continuará editando tantos outros atos normativos que sejam necessários para definir parâmetros técnicos de identificação de preços abusivos na distribuição e revenda de combustível. Afinal de contas, a nossa Constituição da República não reprime apenas o abuso do poder econômico, mas também o aumento arbitrário de lucros sem essa justa causa. Distribuidoras e revendoras que praticarem preços injustificados superiores ao referencial competitivo estarão sujeitos a sanções severas. Vamos agora para alguns números informar os senhores. A Senacom já notificou empresas que correspondem a 70% do mercado de distribuição de combustíveis. Esse número é muito expressivo, está em absoluta linha de consonância com a determinação do governo, do Presidente da República, do Ministério da Justiça e de todos os órgãos que integram essa força-tarefa. Esses atos de fiscalização conjuntos propiciarão a reunião de dados que serão coletados e aproveitados e compartilhados com todas as esferas, a esfera estadual, a esfera municipal. Teremos também, como será detalhado, reuniões com os PROCONs, a fim de que essa capilaridade dessas ações fique cada vez mais incrementada. Desde o início dessa semana, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural, a Polícia Federal, realizou inúmeras atividades. Notificou as 3 maiores distribuidoras de combustíveis e, além de outras 11 unidades do setor, como detalharemos daqui a pouco. O total acumulado dessa fiscalização já alcança 1.880 postos de gasolina em 179 municípios, em 25 estados da federação, com 115 notificações a distribuidoras, mais de 900 notificações aos postos de gasolina, além de 36 sanções envolvendo multas e interdições. Apenas nos últimos dias, foram 1.052 postos de gasolina, 64 notificações em 35 municípios e 19 estados da federação. Agora mesmo está ocorrendo, está em curso uma ação no estado do Rio de Janeiro. Nós aguardamos um pouco para transmitir aos senhores os números, mas a ação ainda está se desenvolvendo e nós não desejaríamos retardar mais essa coletiva, razão pela qual iniciamos. Eu voltaria a falar, mas agora eu queria passar inicialmente a palavra para o secretário nacional do Consumidor, Ricardo Murichita, a fim de que ele detalhasse algumas informações para os senhores e passasse também ali uma transparência que ilustra um pouco e colabora com o trabalho da imprensa
para o seu registro. Conseguiu, ministro? Ali. Tá ótimo. Vou pedir aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro. Boa tarde, nosso secretário executivo, doutor André Garcia. Boa tarde também ao delegado-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, e também ao diretor de inteligência, doutor Anchieta Neri. E a todas as senhoras e todos os senhores. A gente fez uma breve apresentação aqui para mostrar, primeiro, os dados até hoje. Nós começamos isso na semana passada. É um esforço, um trabalho de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Quero aproveitar aqui para agradecer o apoio, primeiro, do ministro, por nos ajudar em toda essa estrutura, agradecer ao doutor Andrei pelo apoio da Polícia Federal, agradecer ao doutor Anchieta, né, que representa também o nosso secretário da Senasp, e, claro, também a todos os PROCONs. Como vocês podem ver aí, desde a semana passada, já foram cobertos 25 estados que encaminharam para nós as informações. Lembrando, viu, ministro, que na realidade são os 27, aqui alguns demoraram um pouco ou ainda estão processando as informações, mas os 27 estados estão participando de toda essa ação. Depois nós temos aí qual é o fruto dessa ação nesses 25 estados. Então nós tivemos mais de quase 2.000 postos de gasolina que foram fiscalizados. Isso resultou em 115 notificações especificamente às distribuidoras e depois 36 multas e até alguns casos de interdição. No total, ainda é sempre bom lembrar que dos atos de investigação ainda restaram mais de 900 notificações. Agora o balanço dessa semana, dessa última semana. Então, nós tivemos o foco aí, a ação dos PROCONs, que eles realizaram 35 municípios, 19 estados, 1.052 postos de gasolina. Se vocês olharem, a gente sai da semana anterior de 800, agora chega a mais de 1.000, quase 1.052 postos de gasolina. E aí, 64 distribuidoras. A gente quer fazer um registro aqui da ação de alguns PROCONs estaduais, a gente pegou alguns exemplos, por exemplo, o caso da Paraíba, que foram 166 postos, Maranhão, Minas Gerais, o Amapá, o Espírito Santo. A gente trouxe alguns dados e também mostrar que também os municípios estão participando. Então fica aqui alguns exemplos de capitais, mas também de cidades do interior. Então a gente tem Caraçapava, em Minas, tem São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, Coelho, aqui em Minas Gerais, que nos dá uma ideia de toda a ação de âmbito nacional. A região norte, a gente também deixou aqui um balanço para vocês da atuação dos PROCONs do do Amazonas, do Amapá, do Acre, de Rondônia e do Pará, e os dados que eles compilaram. Depois da região nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul. Com isso, ministro, é um balanço geral, mas mostra um esforço, um trabalho gigantesco também que os PROCONs têm realizado para combater a elevação de preços sem justa causa. Nesse momento, no momento de guerra, o país faz um esforço imenso, inclusive a gente vê o caso da isenção do PIS/COFINS, por exemplo, um esforço para que a gente consiga passar esse momento. E os PROCONs estão respondendo a todos os abusos, a essa elevação de preços sem justa causa que tanto machuca os consumidores. E a gente costuma dizer, nós temos o princípio da liberdade de preços, mas o princípio da liberdade de preços não é um princípio que permita ou que aceite a lesão. Você exercer a liberdade de preços não é exercer a liberdade de abusar. Todo e qualquer abuso precisa, está e continuará sendo combatido. Obrigado, ministro. Eu queria, antes de passar a palavra para o próximo participante, lembrar que, no caso da ANP, as multas para os casos comprovados de preço abusivo variam entre 50 mil e 500 milhões, a depender da gravidade da infração e do porte econômico do infrator. No caso da ANP, as multas para os casos comprovados de preços abusivos variam entre 50 mil, podem variar de 50 mil a 500 milhões, dependendo da gravidade da infração e do porte econômico do infrator. Uma outra observação, antes de passar a palavra, que eu queria compartilhar com os senhores, também é a convicção que nós temos que este quadro representa apenas o início dessa participação. Os estados e os municípios, certamente, por seus diversos órgãos, não só pelos PROCONs, mas por outras estruturas e órgãos estatais e municipais, irão certamente participar desse esforço. Porque o que está em jogo, volto a dizer, não é trivial.
não é trivial a nossa iniciativa e não é trivial o risco envolvido de sermos lenientes com essa prática. Por isso temos que ser enfáticos e muito duros e muito vigilantes. Como os senhores sabem, nós temos, na questão do combustível, uma potencialidade lesiva muito grande. O nosso modal de transporte fundamental e prevalente é o rodoviário. Então, repercussão no preço de combustível tem potencial impacto no que diz respeito aos alimentos e toda essa cadeia. Logo, quem está do lado do combate ao abuso está preservando interesses fundamentais da cidadania. Isto não interessa apenas a um ou outro órgão, a um ou outro Estado. Isso deve interessar ao governo federal, aos governos estaduais, aos governos municipais, às instituições que fazem parte do sistema do consumidor, bem como outras tantas, assim como poderemos falar com o nosso querido Anchieta, que reportará o esforço também feito junto aos estados e suas instituições. Por favor, Anchieta. Bom, boa noite a todos. Eu sou Anchieta, estou representando o secretário nacional de Segurança. O que eu tenho para informar para vocês é que ainda na semana anterior, o nosso ministro da Justiça reuniu dados sobre as primeiras fiscalizações e encaminhou esses dados por ofício para os 27 delegados gerais dos estados, os 27 procuradores gerais de justiça, porque muitos dos PROCONs são também nos ministérios públicos e, além disso, o Ministério Público tem um papel fundamental na atuação criminal. A gente tem aqui 3 esferas de fiscalização estatal. A ANP trabalhando a regulação de mercado, a Senacom e os PROCONs estaduais e municipais no direito consumerista e as polícias atuando no aspecto criminal. A gente tem algumas situações que desaguam no crime, como o abuso na precificação num momento geopolítico sensível como esse, e mesmo, em alguns pontos, a cartelização, a combinação desses preços. Então, do ponto de vista das polícias estaduais, nós temos as polícias militares dando apoio a algumas fiscalizações dos PROCONs municipais, PROCONs estaduais, ANP, e algumas polícias civis dos estados já iniciaram seus inquéritos policiais daquelas situações locais onde foi detectado a possibilidade de ocorrência de um crime. As 27 delegacias de proteção e defesa do consumidor dos estados estiveram reunidas com equipes da Senasp e da Senacom ainda na quarta-feira para traçar uma metodologia de trabalho, um padrão único para fiscalização nesse momento. Receberam notas técnicas elaboradas pela Senacom e os primeiros trabalhos de polícia judiciária dessas polícias civis iniciaram ainda essa semana. Você queria complementar, Manchita? Acho que tem uma informação bastante relevante, eu acho que tem algo de diferente, de inédito em todo esse processo. Essa ação integrada entre defesa do consumidor, concorrência, Secretaria Nacional de Segurança Pública e Polícia Federal para a tutela dos direitos do cidadão consumidor é bastante diferente, é bastante novo, é inovador essa integração para a proteção das pessoas. Quando essa proteção acontece, como a Anchieta bem colocou, a ANP, na esfera regulatória, controla toda a cadeia. Aí depois você tem a defesa do consumidor e concorrência junto. Depois você tem a segurança pública, todos em conjunto para a tutela do cidadão, é um efeito muito diferente. Você cuida do posto, olha para a distribuidora, olha para toda a cadeia, olha para o ambiente econômico, olha para o ambiente penal. Então, nós estamos falando de algo diferente e tudo com o objetivo não só de enfrentar esse momento, mas que isso gera também todo um aprendizado, toda uma nova cultura da maneira pela qual, como o ministro sempre costuma dizer aqui, da figura institucional da justiça e também da segurança. É uma integração para que a tutela seja cada vez mais forte. Então, acho que é um pouco nesse sentido que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso diretor-geral da Polícia Federal, eu queria acrescentar que esse é um tipo de trabalho de fiscalização e de punição rigorosa, quando é o caso,
fundamental para um esforço de contenção dos danos potenciais desse tipo de criminalidade ou desse tipo de abusividade. Porque se nós não agirmos com rigor, e eu volto a insistir, essa não deve ser uma tarefa apenas do governo federal, mas deve envolver também os governos estaduais, os governos municipais e todos os órgãos e instituições aqui mencionadas, as consequências poderão vir em cadeia. Nós temos que lembrar que nós estamos num cenário onde todo tipo de recurso estratégico, de reserva estratégica é fundamental. Temos uma guerra em andamento com potencial de incrementar essas ocorrências e nós precisamos nos acautelar. E isso deve envolver todos, o governo, a sociedade, o estímulo da imprensa. Então, por isso eu volto a dizer, nosso esforço de prestar contas aqui com absoluta regularidade de todos os passos não constitui um fim em si mesmo, mas um modo de estimular, de publicizar as nossas ações nos seus limites e de convocar que outros atores institucionais e que atores da sociedade participem desse esforço. Nós podemos nos deparar adiante com um incremento da situação da guerra e se nós não nos acautelarmos com a antecedência necessária, as consequências seriam bem mais gravosas. Então, esse é o nosso esforço. Há uma dimensão de solidariedade envolvida na necessidade desse empenho. Como disse, e já foi dito aqui, medidas podem ser tomadas no âmbito administrativo, no âmbito concorrencial, no âmbito criminal, e por isso todos os atores precisam participar, também no âmbito consumerista. Quero dizer também que não apenas este aspecto institucional, mas o aspecto da comunicação para que este valor, que esse compromisso seja fixado em relação a todos esses atores e a sociedade é fundamental. Nós estamos fazendo aqui uma parte que diz respeito à fiscalização, possível punição, mas existem também outras medidas estruturantes que o centro-governo está adotando, que dizem respeito ao marco de regulação, a medidas de interlocução com os estados da federação, a fim de que tenhamos um conjunto de providências suficientemente capaz de minorar as consequências desse tipo de prática. Então, agora eu queria passar a palavra para o nosso diretor-geral da Polícia Federal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, senhor ministro. Em seu nome, cumprimento os colegas aqui da mesa. Por parte da Polícia Federal, acho que nos cumpre informar e reiterar aqui o que já foi comentado da instauração de um inquérito policial que tem como principais hipóteses criminais a manipulação artificial de preços, a formação de cartel e crimes contra a economia, contra a ordem econômica e economia popular. Então, essa é a delimitação inicial do nosso inquérito policial e que vem sendo instruído já nesses dias com uma grande, aqui eu quero também fazer coro aqui ao Anchieta e Morichita, a esse processo de integração que estamos fazendo sob o comando do ministro Wellington, de unirmos todas as nossas capacidades aqui do Ministério da Justiça e com outros entes federados para termos um melhor resultado. Então, a Polícia Federal já recebeu muitas informações desses órgãos parceiros, está trabalhando com esses dados e fazendo a sua regular instrução no inquérito policial, que por óbvias razões eu não posso aqui detalhar. A par disso, também temos participado, não só apoiado, mas participado efetivamente, junto com, especialmente, a Senacom, a ANP, e também com a parceria com o CAD, que também é importante salientar, de atividades de fiscalização dos postos e distribuidoras. Nós já participamos diretamente em São Paulo, Minas, Rio, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Espírito Santo. Então, esse é o nosso esforço, senhor ministro, de, além de conduzirmos a nossa atividade de polícia judiciária, também emprestarmos esse apoio aqui aos órgãos parceiros, ao seu comando aqui, sob a sua batuta aqui no Ministério. Antes de passar a palavra de volta aos senhores, eu quero também ressaltar e oportunizar o secretário Morichita, que quer fazer um complemento, que esse combate é, antes de tudo, um modo de preservar e distinguir
a boa atividade empresarial. Ninguém deseja jamais criminalizar a atividade empresarial. Antes, pelo contrário, nós queremos fazer um escrutínio criterioso das responsabilidades e atribuir as responsabilidades àqueles que praticam os abusos ou que praticam crimes. É exatamente para preservar a atividade empresarial de boa fé que o esforço do Ministério da Justiça está concentrado em combater os abusos, os crimes, os ilícitos envolvidos. Nessa linha de consideração, o secretário Murichita gostaria de destacar e frisar essa distinção que é fundamental. A atividade empresarial, que é de todo recebida e estimulada, precisa ela própria ser preservada através do combate firme por parte do Estado daqueles que, ao invés de cumprirem as regras, impõem tanto sacrifício, tanta onerosidade à coletividade num momento tão difícil como este, no momento de guerra, no momento de adversidade, em que o espírito de solidariedade deveria prevalecer e não o espírito do lucro indiscriminado ou da abusividade dessas práticas. Por isso, antes de passar a palavra aos senhores, o nosso secretário Murichita, que tem uma atividade tão intensa do consumidor, gostaria de agregar algumas considerações. Nesse sentido, ministro, é importante a gente lembrar que há também fornecedores que são responsáveis, que estão fazendo a coisa certa, que muitas vezes têm aumentado os preços, mas têm demonstrado que se trata de custos. Então, tudo isso é analisado com absoluta responsabilidade pelos PROCONs. Então, o código ele não é contra ninguém, o Código de Defesa do Consumidor. Ele é a favor. Ele é a favor do consumidor, ele é a favor do fornecedor que seja responsável. E o que nós estamos tratando aqui é daquele que sai fora desse regimento, desse regramento. É aquela exceção que está cometendo um abuso, que está cometendo um excesso, e nesse sentido, aí não há a menor dúvida, aí os órgãos de defesa do consumidor precisam e fazem o seu papel. Mas é sempre bom colocar que essa separação do joio do trigo não é uma forma simplesmente de dizer que todos estão cometendo abuso. Não, é o contrário. Então, no dia a dia é feita essa avaliação, é feita essa investigação. Vocês viram a quantidade de notificações. Por quê? Porque é sempre um respeito às regras existentes, o devido processo legal, o contraditório, e nunca com a presunção de má-fé. Ao contrário, a presunção constitucional é da boa-fé. Por isso que há uma investigação. Então, é só um cuidado que a gente sempre preserva essa imagem institucional da segurança, do equilíbrio, do bom senso e da responsabilidade. Por isso que nós queríamos exortar aqui que a mesma consideração e estímulo que a boa atividade empresarial envolve deve corresponder a uma contundente vigilância e punição correspondente àqueles que violam e abusam dessas práticas. Fica a exortação para que os estados, os municípios e todos eles participem com a maior atividade e intensidade possível e que progressivamente alcancemos a maior capilaridade desejável e possamos, então, coibir essas práticas e evitar que o dano potencial envolvido nessa modalidade de iniciativa ocorra. Estamos agora aqui à disposição dos senhores para responder às perguntas que dizem respeito a este tema que justificou esse apelo da presença de vocês para exatamente prestar contas dessas iniciativas. Ministro, primeiro recuperar o percentual que o senhor falou, 70%. Isso equivale ao que no universo? É 70% do universo de distribuidoras e postos de gasolina? Ou 70% foi a prática abusiva verificada onde foi fiscalizado? Murichita. Segundo ponto, secretário... Pode responder o seguinte? Pois não. 3 distribuidoras, 4, né, elas representam 70% do mercado. É nesse sentido. Nas 4, tinha prática abusiva. Nas 4, 3 foram notificadas pela Senacom. E depois tem as providências que a ANP adotou nessa operação conjunta. Visto o impacto econômico que a elevação do preço dos combustíveis tem, toda a cadeia produtiva, toda a cadeia econômica, preço de alimentos, etc. E tal. Ministro, o senhor enxerga que possa haver, no ano eleitoral,
alguma prática abusiva visando essa instabilidade econômica e, por fim, alguma instabilidade política? Observe, no campo da nossa atividade do Ministério da Justiça e Fiscalização, não é possível detectar essas subjetividades. A gente tem que pautar a avaliação em dados concretos, nas notas fiscais, naquilo que caracteriza o abuso. O que é que caracteriza o abuso? A ausência de justa causa para o incremento. As motivações podem ser as mais variadas, mas seria temerário nós especularmos neste ou naquele caso. Normalmente, é apenas a vantagem de obter um lucro sem lastro e sem respaldo legal. Muito obrigado. Gésio da Rádio Nacional. Sobre o número de multas, são multas dos PROCONs ou é dos PROCONs mais a ANP? Só do PROCON. Só dos PROCONs municipais e estaduais. Isso, só dos PROCONs. Chegaram a esse valor de quantas? Até hoje. Sim, até hoje, né? Uhum. Tá. E sobre essa fiscalização também é só dos PROCONs, não está somando a fiscalização da ANP? Não. Ah, tá, joia. O balanço é ligado aos PROCONs, então. Isso, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse balanço foi reportado. É bom também acrescentar que nós instamos o CAD, que está observando e funcionará e atuará no momento correto, onde práticas anticoncorrenciais eventualmente sejam identificadas, e também a Receita Federal participará progressivamente desse esforço de modo cada vez mais intenso. Boa noite a todos. Tatiaia. Eu tenho uma dúvida. Com essa questão da greve dos caminhoneiros, que a princípio foi adiada, existe esse esforço conjunto na questão da fiscalização. Pode ser que isso surta um efeito breve ou, de repente, a médio prazo. Os caminhoneiros estão esperando aí um parecer por parte do governo do que vai acontecer para que eles definam o posicionamento deles. E existe alguma programação por parte do Ministério da Justiça de ter algum tipo de contato, algum tipo de negociação, até mesmo para passar essas atividades que estão sendo realizadas e que vão atingir diretamente a eles? Não, a notícia que nós temos é que essa parte está sendo conduzida pelo centro de governo, especialmente do ministro dos Transportes. O ministro Renan parece que tem feito pronunciamentos muito eloquentes e muito contundentes sobre as soluções que estão sendo engendradas. Sei também que o ministro Boulos tem uma participação na Secretaria-Geral muito grande e que houve uma compreensão da categoria expressiva e relevante categoria dos caminhoneiros, de modo que isto é um repertório de providências muito variado. Nós tentamos proteger a população de modo geral, como eu disse, que esta ocorrência tem um potencial de dano em cadeia e todos os segmentos que estão vinculados a essa cadeia produtiva ficam apreensivos justificadamente com essas ocorrências e estão sendo direcionadas, customizadas soluções para atender cada um desses segmentos. Foi o que aconteceu com eficiência até agora e certamente continuará assim em relação aos caminhoneiros. Boa tarde, ministros, Boa tarde. secretários. Mariana Brasil, Folha de São Paulo. O senhor comentou sobre uma portaria que deve ser publicada hoje, pelo que eu entendi, do Extra ou amanhã. Nós estamos enviando pelo horário e depende se sai do Extra ou se sai na segunda-feira. Né? Perfeito. Eu queria que o senhor detalhasse melhor o que vai mudar na prática a partir dessa portaria em relação ao que já está sendo feito. Não, observe, a portaria visa reforçar ainda o conforto institucional de documentabilidade para que todos os órgãos envolvidos, inicialmente dos Ministérios da Justiça, saibam, dentro do plano de trabalho, o que compete a cada um. E temos um dispositivo que também viabiliza ou reforça, institucionaliza a participação dos outros entes. Os entes subnacionais, os estados, os municípios. Então, é um lastro institucional para que a operação, sobretudo desses entes que não integram o Ministério, ocorram de modo regular. Há uma série de providências burocráticas, logísticas, que precisam de referencial normativo para que nós tenhamos a aderência desses diversos órgãos e entes, como os estaduais e os municipais. Alguém mais? Oi. Ministro, boa tarde. Álvaro Augusto, da CNN Brasil.
Mais cedo, o ministro de Minas e Energia disse num evento em Minas, também comentou a situação da fiscalização da PF e dos órgãos que estão em ação integrada. Só que ele deu números diferentes. Eu queria confirmar isso com vocês, porque o ministro Alexandre Silveira disse que foram, só entre distribuidoras, foram 53 multadas. Hoje vocês falaram em 39 sanções, né? É diferente. Uma coisa é o que a ANP está trabalhando. Ela tem uma base legal própria, uma estrutura própria. A Senacom, às vezes, e inclusive os PROCONs, às vezes fazem operações conjuntas, mas quando os PROCONs autuam com outra base legal. Então, são bases distintas, por isso que são números diferentes. Uma coisa é a agência atuando, uma coisa são os PROCONs e a Senacom, ainda que a ação seja juntos. Então, Álvaro, para você entender, nós temos números autônomos e números comuns. As ações conjuntas muitas vezes resultam em autuações distintas e, portanto, os números não são coincidentes, porque as finalidades são distintas. Como disse, a ANP trata sob um regime, o Senacom trata sob outro regime. O importante é que haja essa soma de esforços para que cada vez mais essa prática seja debelada. Uma coisa que eu queria frisar também, disse numa entrevista recente, é que muitas vezes nós nos preocupamos com a rapidez ou a imediatidade dessas respostas. Ela será tanto mais efetiva quanto mais ostensiva ela for, quanto mais abrangente ela for, quanto mais órgãos, como os que referimos aqui, participem disso. Obviamente que os agentes, aqueles atores que estão cometendo ilícitos ou abusos, na medida que são multados e são fiscalizados, eles tendem a modificar a sua postura e a coibir que essas práticas ocorram, porque eles estão em busca de lucro e teriam prejuízo se persistissem na atividade abusiva ou criminosa. Então o efeito é sempre imediato, ele só vai aumentando a escala, mas nós não podemos fazer isto sem a observância das regras legais, mas vamos fazer isso persistentemente e contundentemente. E essa vigilância não é um desejo gratuito. Essa vigilância é a constatação de que o Estado não pode se omitir de vigiar e coibir e sancionar os casos em que esse tipo de violação ocorra. Oi, ministro. Boa noite. Pedro Teixeira, da TV Bandeirantes. Tudo bem, Pedro? Eu queria entender duas coisas. Uma é que vocês explicassem novamente essas notificações para as 4 distribuidoras que representam 70% do mercado. Vocês identificaram que elas estavam cobrando preços acima da regra e aí 3 delas foram notificadas. É isso. Esse é o problema identificado. Pedro, né? Isso. Pedro, olha, chegou muitas notícias dos PROCONs, já nas diligências, já nas fiscalizações que já foram realizadas nos postos, que houve já uma indicação de que isso poderia estar vindo, na verdade, das distribuidoras, né? Teve até alguns PROCONs que tiveram alguma dificuldade de chegar nas distribuidoras. Então, a partir daí é que houve a notificação da própria Senacom às distribuidoras. O foco principal é a elevação de preços sem justa causa. A outra questão era, só para entender, qual é a diferença da operação realizada pela Senacom, pelos PROCONs, pela Polícia Federal e da operação realizada pela ANP, que é constante? Comece, depois eu concluo. Tá? Pedro, a base normativa da ANP ela é mais ampla e especializada. Ela tem uma visão de toda a cadeia, todo o ecossistema, não é? Especificamente de combustíveis. Então, ela tem procedimentos, tem normas que são especializadas. Então, ela se debruça sobre isso. Quando a gente fala, no nosso caso, da defesa do consumidor, o código vai de agulha a avião, ele pega tudo. Então, é uma norma mais aberta, uma norma mais genérica, não é? Mas ele traz as práticas abusivas, que é o que a gente está olhando, né? E daqui a pouco, o foco, além disso, a gente vai acrescentar também o direito à informação, mas enfim. A ANP trabalha no segmento específico, como órgão controlador, e, portanto, tem elementos e parâmetros de mensuração muito específicos. Aqui é na relação de consumo em geral. E a parte criminal é quando aquela conduta, além de constituir uma infração consumerista ou concorrencial, é também uma infração penal, porque é previsto na lei penal, onde justifica a instauração de um inquérito policial e a adoção das providências persecutórias decorrentes da prática, do indício de prática de ilícito penal. Olá, boa tarde, Boa Larissa tarde. Neves, Rede Inter TV, afiliada à Globo.
Como vocês relataram, aí muitos donos de postos de combustíveis estão falando que esse repasse vem das distribuidoras. Pelo que vocês conseguiram perceber nessa semana, o grande vilão, digamos assim, é o dono do posto de combustível ou é a distribuidora que já vem com esse repasse? E o quanto vocês estão vendo assim de aumento assim? Tem alguma região do país que a gente consegue identificar que está com a situação um pouco mais agravada, que esse preço subiu mais e quanto subiu mais? Merigida, antes de você responder, só para eu fazer uma pequena observação. Ele vai complementar a informação com dados mais detalhados. Mas eu quero dizer o seguinte, a pesquisa, o escrutínio, a aferição de onde está o abuso significa exatamente isso. Cada elo da cadeia cotejando se existia estoque, se não existia estoque, qual foi o valor que adquiriu. Então você vai comparando uma com outra para identificar em cada caso qual foi o elo da cadeia que eventualmente cometeu a infração. Por isso que a gente tem a pesquisa em relação aos postos, nessa base bem mais ampla, depois em relação às distribuidoras. Ele vai detalhar, mas cada história é um caso. Você pode ter situações específicas em que naquela localidade o posto praticou o abuso. Numa outra localidade, o posto agiu em conformidade e a irregularidade decorrente da atividade da distribuição. Então isso é necessário frisar. Cada situação vai revelar, através da pesquisa criteriosa, da documentação e dos parâmetros, quem foi o eventual responsável pelo abuso. Mas a gente não consegue afirmar hoje ainda se a gente tem mais donos de postos de combustíveis, por exemplo, cometendo essa infração ou distribuidoras? Tem de tudo, tem de tudo. Como a gente está na segunda semana, a gente está encontrando todas essas possibilidades. Tem dono de posto, tem casos de denúncia nas distribuidoras, então a gente está olhando para tudo isso. E tem que olhar com muito cuidado, porque às vezes são questões regionais, locais. Agora, um dado que eu acho que vale a pena compartilhar, ministro, se o senhor me permite. O Ministério das Minas e Energia, junto com a ANP faz uma pesquisa semanal de preço. Não sei se vocês já chegaram a olhar para essa pesquisa semanal. Então, quando você faz a inteligência desses dados, ele vai mostrando todas essas variações. Então, você tem um critério objetivo, muitas vezes, para ir numa determinada localidade. Só que os preços variam muito, e é normal, porque tem a logística, etc. Então, precisa tomar sempre muito cuidado. Nessas 2 semanas, a gente tem encontrado de tudo. Tem encontrado postos, depois tem encontrado as distribuidoras, e assim é no nosso dia a dia, faz parte desse dia a dia. Vamos lá, gente, para concluir. Oi? Pois não. Tem de tudo, porque você precisa ver o impacto regional, municipal. Então, assim, e a gente precisa tomar cuidado, porque toda vez que você fala no percentual, quem está abaixo diz, opa, então já dá para chegar um pouquinho mais. Eu diria que há uma diversidade de ocorrências que é difícil unificar apenas numa referência. Ou seja, o que o secretário disse é que tem situações em que está caracterizado o abuso por parte dos postos, tem outras situações em que a distribuidora acontece. Isso tem uma variação regional e pontual mesmo. Querida. Olá, Bruna Sanielli, TV Brasil. Vocês falaram em que a fiscalização até agora chegou a 1.880 postos. Isso. Eu queria saber o número de postos aí do país, para a gente ter uma ideia. 41 mil aproximadamente, 41 segundo mil. dados da ANP. Como disse, há um efeito demonstração. Nós trabalhamos com amostragem e vamos ampliando essa amostragem até o limite que for necessário. E por isso que o engajamento e a participação de todos esses órgãos dotaria a iniciativa de tamanha capilaridade que seríamos capazes, sim, de alcançar grandes números. Tudo bem, gente? Falta a última? Tá bom. A pergunta. Mariana Andrade, do Valor Econômico. Ministro, eu queria saber se você já tem esse valor das multas aplicadas. Até o momento foram 36. Se vocês têm esse número de... Esses valores precisam ser consolidados, mas eu quero voltar a insistir. Fundamental é nós termos, Mariana, a mão firme para, de forma criteriosa, fiscalizar vigilantemente e aplicar as sanções coibindo esse tipo de prática. Isso não é um interesse apenas do governo, muito menos apenas do Ministério da Justiça. Isso é um interesse da sociedade brasileira. O risco potencial de que isso em cadeia constitua um problema maior é evidente. E nós seremos absolutamente
criteriosos por um lado e implacáveis por outro. Mas devem publicar logo essa... Sim, na medida que os dados forem E eu só queria esclarecer uma coisa, não ficou muito claro que vocês notificaram 4 distribuidoras ou se vocês notificaram 3 distribuidoras das maiores do Brasil. Ficou essa... Foram as 3 maiores e, no total, foram 11 distribuidoras notificadas. Mas são as 3 maiores que fazem parte do processo. Da Senacom, aí tem os dados da ANP. Nos dados da Senacom, 3 dessas que representam 70% do mercado foram notificadas, mais 8. Mais 8 fazendo um... Sim. 4 representam 70%. Isso, 4 70%. 3, 60. 11 foram autuadas. 3, 60, 4, 70. Muito obrigado. A gente fala 70 porque foram 11 no total. Hein? Sim. Não, menores não. São as outras, né, que vão compor. Elas são menores, claro, em relação às 3. Isso são os PROCONs. Estou falando só Senacom. É porque tem... Olha, complicado mesmo, atentos, porque é um sistema mesmo. Né? Senacom tem um dado, o conjunto dos PROCONs tem outro dado e a ANP tem outro dado. Nós vamos disponibilizar para vocês, por escrito, o texto, para que não haja nenhum equívoco. Tá bom? Não são 60% das distribuidoras. Quando você pega as 11 distribuidoras que a Senacom notificou, as 11 distribuidoras, aí você chega aos 70%. 70% do valor 70% do montante do mercado. Do mercado, que representa os 70%. Tudo bem, gente? Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar para vocês disponível essa transparência, que os dados estão aqui. Vamos destacar a separação entre as autuações dos PROCONs, conforme a imagem que foi disponibilizada, a parte da Senacom e tem os dados a parte da ANP. São 3 colunas diversas. Senacom, PROCON e ANP. Cada um com seu total, porque, como foi dito, atuam sob perspectivas diferentes, sob critérios distintos. Tudo bem? Eu queria penhoradamente agradecer a presença de todos, dizer que nós continuaremos a prestar contas minudentemente de cada uma das suas iniciativas, pelo potencial que esse episódio tem e pelo que representa de prioridade para o governo federal e instando os governos estaduais e municipais a todos que participem dessa tarefa que, em última instância, deve mobilizar a sociedade brasileira como um todo e com auxílio sempre muito significativo da nossa imprensa brasileira. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.